Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra tu deixar o dedão no like, que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e seguir a gente também lá no Instagram, beleza? E você que se amarra na aposta esportiva, esse final de semana agora será decisivaço. O Vasco pode praticamente encaminhar aí o seu acesso para a primeira divisão. E você que gosta de uma aposta esportiva, eu te recomendo, a Bet7k. A Bet7k é parceira aqui do Futebolaço. E a parada é a seguinte: primeiro depósito, eles dobram o valor, bônus até de R$ 1.200 no seu primeiro depósito, indicando um amigo tem vintão para apostar. E também vocês agora têm um cash out, você pode encerrar as apostas antes dos jogos terminarem. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, o Raniel nessa temporada tem sido herói em alguns momentos e vilão em muitos momentos também. Fato é que o jogador não terá passado essa uma temporada com a camisa do Vasco de forma despercebida. É um jogador que marcou a campanha do Vasco na temporada de 2022. Foi muito vilão no jogo do Londrina, foi herói nesse jogo agora e vilão ao mesmo tempo no jogo do Sport, porque é ele que erra o passe aonde sai o gol da equipe pernambucana, mas já salvou o Vasco em muitas outras oportunidades também, assim como se redimiu dentro da própria partida. Eu vou trazer para vocês aqui um levantamento dos companheiros do GE, do espião estatístico, aonde mostra que o Raniel deu ao Vasco no campeonato da Série B 11 pontos. E vocês vão entender, ele é o artilheiro do Vasco na temporada com 16 gols e é o artilheiro do Vasco na Série B com 10 gols marcados. Veja que os jogos que o Raniel diretamente entregou pontos ao Vasco no campeonato. Gol no empate contra o CRB na segunda rodada. O Vasco perdia por 1-0 e o gol de empate dele garantiu um ponto. Ele marcou um gol na vitória contra a Ponte Preta na quarta rodada. O Vasco empatava em 0-0 e o gol dele deu a vitória. Com isso, o Vasco somou 2 pontos a mais. Ele marcou um gol na vitória contra o Londrina na 13ª rodada. O Vasco empatava em 0-0 e o gol dele garante 2 pontos a mais ao Vasco no campeonato. Ele marca o gol na vitória sobre o Criciúma na 17ª rodada. O jogo estava empatado em 0-0 e o gol dele garantiu 2 pontos a mais ao Vasco no campeonato. Ele marca o gol no empate com o Ituano na 19ª rodada. O Vasco perdia por 1-0 e o gol dele garantiu 1 ponto ao Vasco no campeonato. Ele marca o gol contra o Náutico na 30ª rodada. O Vasco empatava o jogo por 0-0 e o gol garantiu 2 pontos ao Vasco no campeonato. E ele faz um gol também contra o Sport na 35ª rodada. O Vasco perdeu o jogo por 1-0 e garantiu 1 ponto. E se também ele não dá o gol, não participa do gol do Sport, não faz o gol do Sport, o jogo teria terminado 0-0. Então você pode tirar esse ponto do Raniel se você for um pouquinho carrasco. Mas ele é um jogador que tem sido parte direta aí da campanha do Vasco nessa Série B. E muito se falou da comemoração do Raniel, ele tá certo, ele tá errado em comemorar daquele jeito, mas o Raniel deu uma entrevista e desabafou sobre o que ele estava passando e o porquê ele comemorou daquela maneira. Ele é cria do Santa Cruz, vinha sendo chamado de noiado, traficante e de drogado pela torcida do Sport. Eu vou ler para vocês a nota da torcida do Sport, a Jovem do Sport, a principal organizada da equipe pernambucana, e aí depois eu vou ler para vocês aqui o depoimento do Raniel e vocês vão entender por que ele estava tão puto e fez questão de mesmo tacando objeto, a galera tirando, sai, eu vou ficar aqui e eles vão ter que me engolir. Veja a nota do Sport, da Jovem do Sport. Viemos através dessa expressar nosso repúdio contra alguns acontecimentos no jogo de ontem, a começar pela provocação do ex-traficante e usuário de drogas, Raniel. A partir da atitude infantil de ir provocar a torcida, balançando genitálias e arremessando cadeira, junto com seus companheiros, se deu início a uma verdadeira hostilidade no estádio, provocando todo o tumulto ocorrido. Outro fato importante a ser repudiado é a agressão praticada por pessoas contra os bombeiros que estavam trabalhando,
Vale ressaltar que a nossa torcida está punida pelo próprio clube, onde prontamente acatamos e respeitamos a punição. Portanto, quem praticou as agressões que seja responsabilizado individualmente pelo seu CPF e que não seja atribuídos a nós, torcida jovem do esporte, esta culpa. Por fim, repudiamos o senhor Augusto Carreiras, que ao invés de palestrar em meios de comunicação, deveria assinar a rescisão contratual imediatamente de um dos piores goleiros já vistos na história do esporte, Clube do Recife, o mão de alface Saulo Ferreira, jogador que não possui nenhum atributo lógico para defender as traves que já pertenceram a Manga, País, Bosco, Magrão, durante outros tantos importantes guarda-redes que vestiram a nossa camisa. Torcida jovem do esporte, com o esporte para o que o esporte der e vier. Tá aí a nota do esporte, onde eles chamam o Raniel de ex-traficante, drogado. E aí eu vou ler para vocês agora a entrevista do Raniel e o porquê que ele comemorou o gol daquela maneira. Foi um desabafo, aquela comemoração. E é por isso que é bom a gente ouvir os dois lados, ó. Sempre que joguei na ilha, recebi muitas provocações. E ontem não foi diferente. Me chamaram de noiado, de drogado e de traficante. Sou ser humano, estou sujeito a erros, mas o pessoal também errou, né? A partir do momento que vocês me atacaram ao me chamar de noiado, drogado e traficante, até porque comemorei um gol da forma que eu achava que eu deveria comemorar. Foi um desabafo meu. Eu não acho que fiz nada demais para causar aquilo tudo. Achei desnecessário. Nós fomos correndo para o vestiário. O Zé me puxou e fui correndo. Alguns jogadores tentaram bater na gente e no vestiário teve mais tumulto. A gente ficou ali dentro esperando o apoio da segurança e da polícia. Uma situação constrangedora. Nós nos juntamos e falamos, fica todo mundo aqui junto, não separa. Eles querem invadir. Demoramos para sair do estádio, foi bastante tempo. Ficamos por lá até o batalhão de choque dizer que tinham limpado as ruas. Me senti mal por ter sentido, querendo ou não, o pivô desse acontecido. Mas fui o pivô de forma injusta, né? Se for por eu ter comemorado o gol, fiz o gol, comemorei o gol. Eu fui tratado como marginal por isso. Tentaram invadir o vestiário por conta disso. Tomou uma proporção que não deveria tomar. Se fosse o outro jogador fazendo aquilo ali, talvez não desse toda essa confusão. Por eu ser base do Santa Cruz, já provoquei o esporte em outros momentos. Eles também já provocaram também. É isso, é futebol. Tem que saber provocar e saber receber provocação. Por isso, é por eu ter sido do Santa Cruz. Acho que deixou eles mais irritados. Também acho que aconteceu mais por estar 1-0 para o esporte. Jogo decisivo, eles poderiam chegar na gente e acharam que iriam ganhar. Eu fiz o gol e aí tomou essa proporção toda. Mas me chamaram de marginal, isso, aquilo, por eu ter comemorado um gol. Não é justo, né? Graças a Deus acabou tudo bem. Não teve nenhum ferido ou com mais gravidade. Só uma breve correção, teve ferido sim, teve coisas graves acontecendo, uma bombeira, mulher sendo chutada no chão. Se fosse um homem bombeiro chutado no chão, teria a mesma gravidade, mas se tratando de uma mulher, é uma covardia muito grande. Pessoas que não tinham nada a ver, estavam ali atendendo aos torcedores do esporte, que estavam feridos no gramado, arremessaram pedregulhos desse tamanho aqui. Teve um membro da delegação do Vasco, um funcionário do Vasco, sendo chutado no chão por um jogador Carlos Eduardo do Esporte. Então, uma correção à fala do Raniel. Houve sim, Raniel, coisas graves acontecendo. E graças a Deus não teve uma coisa pior. Não sei como é que ficou lá fora, porque é bem provável que do lado de fora tenha acontecido coisas até pior, que não foram filmadas e divulgadas. Para finalizar, eu vou deixar com vocês uma foto que o Raniel publicou ontem à noite no seu Instagram, com a seguinte frase: nós é o trampo e nós não treme. Aí ele botou aquele símbolozinho de cruz que a gente faz do Vasco e meteu ali um dinossauro, que é como ele comemora
os seus gols. Enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre toda essa situação. Acho que o Raniel comemorou e entendendo agora esse histórico aí dos caras estarem chamando ele de drogado, noiado e traficante, dá pra entender do porquê dele fazer questão de ir lá xingar os caras. Partiu, xingar não, né? Comemorar de forma efusiva na direção da torcida do Sport, beleza? Então quis trazer os dois lados da moeda para vocês entenderem toda a situação. Para finalizar, o narrador Gustavo Villani sentou-lhe a marimba no Raniel ontem e foi extremamente criticado aí pela torcida do Vasco e por até a torcida de outros clubes. Lembrando que o Gustavo Villani é o mesmo narrador que narrou de forma brilhante o gol do Messi no El Clássico contra o Real Madrid, na casa do Real Madrid, onde o Messi faz um gol aos 45 do segundo tempo, arranca a camisa e mostra a camisa em direção à torcida do Real Madrid. E ele tem uma narração épica que marca a carreira dele. E em momento algum ele fala que a comemoração do Messi fazendo um gol na casa do Real Madrid, indo na direção da torcida do Real Madrid, arrancando a camisa e mostrando para o torcedor do Real Madrid seu maior rival. E Vasco Sport não tem uma grande rivalidade, né? É um time de Pernambuco contra um time aqui do Rio de Janeiro. E não, é como se fosse um Flamengo e Vasco, o Raniel arrancar a camisa e ir na direção da torcida do Flamengo e mostrar a camisa. E ele não falou nada, achou maneiro, legal, é um monstro, 500 gols na carreira e tal. Mas o Raniel, ele sentou a marimba. Eu vou deixar com vocês aí a fala do Gustavo Villani em seu Instagram. Inclusive, quem não segue o Villani, a rede social dele é Gustavo Villani. Você pode acompanhar, inclusive, na íntegra o trecho lá, porque a maior parte ele fala da confusão de uma maneira geral, cita o episódio lá no jogo do Ceará também. Eu vou deixar especificamente o trecho aí dele falando do Raniel. Gente, sobre provocação. É claro que tudo não aconteceu por causa do Raniel e dos jogadores do Vasco que foram provocar a torcida do Sport, mas passou por eles. Inclusive, na súmula, o Klaus expulsou o Raniel e Luiz Henrique. Uma cadeira foi atirada por um jogador do Vasco, alguns mostraram a genitália para a torcida do Sport. O Raniel, ele pulou a placa de publicidade, ele fez questão de ir provocar a torcida do Sport, e mesmo quando tentaram demovê-lo da ideia, alguns companheiros tentavam arrastá-lo para dentro do campo. Por que não foi comemorar no banco de reservas do Vasco um gol tão importante, num momento tão decisivo, ou com a torcida do Vasco posicionada do outro lado do estádio? Não, ele achou, não sei se engraçado, se divertido, aos 44 do segundo tempo, na casa do rival, que tinha um resultado vital para fazer num confronto direto, o último, né, confronto direto no campeonato. Ele fez questão de provocar e instigou a ira daqueles vândalos, bandidos, que devem ser identificados, punidos. E, repito, uma coisa não justifica a outra, mas fica a reflexão: um jogador profissional do clube da grandeza do Vasco precisa desse tipo de comportamento? Eu creio que não. Boa semana a todos. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí na parte da tarde eu chego com o nosso vídeo e no final da noite a terceira edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, ninguém volta, mas tamo junto, valeu, fui!